Começa agora pela Rádio NSC. Conversa de torcedor. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Rafael Cabral. E minhas amigas da Rádio NSC, estamos começando a nossa Rádio NSC. Estamos juntos mais uma vez e dessa vez falaremos agora de Copa do Mundo. Tá chegando a Copa do Mundo. Amanhã tem estreia da Copa entre Catar e Equador. Tô aqui de camisa da Seleção Brasileira aqui, ó, pra vocês conferirem aqui, ó. Amanhã tem Copa do Mundo, né? De Seleção Brasileira. Amanhã tem Copa do Mundo, né? Inclusive aí, entre Catar e Equador. Né? Estamos iniciando mais um programa de hoje do Conversa de Torcedor para a nossa Rádio NSC. Aqui é o Rafael Cabral e a turma do programa com você para mais esse sábado, dia 19 de novembro de 2022. Hoje é dia também muito especial para todos os brasileiros, porque 19 de novembro, dia da bandeira, também dia muito especial para o futebol, né, que teve o 1000º gol de Pelé na carreira dele, né, no dia 19 de novembro de 69, né? 62, né? 69. Inclusive aí teve o aí no Maracanã, o Templo Sagrado do Futebol, no Maracanã, inclusive, entre Vasco e Santos, no Maracanã, né? 2-1 para o Santos, Pelé fez o 1000º gol na carreira. Então, exclusivamente vamos falar aqui tudo sobre Copa do Mundo, mas antes, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Compartilhe nossos vídeos. Deixando aquele like maroto do vídeo para você conferir aí as informações do seu clube do coração e também da Seleção Brasileira, claro. E nós vamos acompanhar sobre a Copa do Mundo. E também acompanhando pelas outras redes sociais também, né? Nas outras plataformas digitais aí no Facebook e no Instagram. E além também de acompanhar a gente na nossa rádio, né? Com certeza, Rádio NC, nesse exato momento, todo sábado a partir das 11 da manhã, inclusive, na nossa programação nas redes e todas as plataformas. Em todas as plataformas, todas as redes, e também para a nossa Rádio NC, inclusive, também. Certo, pessoal? Estamos juntos mais uma vez para falar de Copa do Mundo. E falando de Copa, a Seleção Brasileira vai treinando lá em Turim, inclusive, para essa Copa do Mundo. E certamente, o que nós vimos aí do treinamento, que está sendo muito falado, né, dentro de uma situação que está sendo muito falada no futebol, é da entrada que o Dani Alves deu no jogador Pedro. Né, que todo mundo está discutindo sobre essa situação. E no caso do jogador de 39 anos, é um jogador que, principalmente, está sendo muito criticado pela imprensa, né? E que certamente um jogador de 39 anos de idade, que não tem, né, que tem um respeito muito grande pelo Daniel Alves, pelos títulos que ele conquistou, mas com essas circunstâncias não tem, né? O que eu posso dizer aqui? Que o Tite está bancando ele pela desconfiança que ele tem com o povo que gosta tanto de futebol. Então, certamente é uma dúvida que isso gera muito grande pelo povo, vendo essa seleção brasileira em tese do Daniel Alves. E vamos ver o que vai acontecer isso na Copa do Mundo. E a certa maneira que está acontecendo isso, e que o que eu vejo é a seleção, inclusive, que isso pode representar para isso. Então vamos ver o que pode ser dito aí na seleção e que esperamos que isso, né, representa, né, daquilo que pode ser aí do mais no decorrer do campeonato aí, que possa ter essa confiança aí, mas nessa maneira que não tem essa confiança, certo, pessoal?
E nós vamos falar tudo sobre isso, do treinamento da seleção brasileira, o que aconteceu aí nos treinamentos da seleção brasileira durante essa semana e muito mais, neste programa de hoje, especial sobre a Copa do Mundo, tá bom? Vou passar a bola aqui pro nosso companheiro Alberto Baide, que tá aí com a gente, mais uma vez, marcando presença pra gente falar também sobre Copa do Mundo, né, Alberto? Que nós estamos aí em mais uma Copa do Mundo pra gente falar de tudo que tá acontecendo aí no mundo do futebol, inclusive na Copa do Mundo e também na seleção do Brasil. Bom dia, Alberto. Muito bom dia, Rafa. Bom dia, queridos amigos ouvintes aqui da nossa 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Você que nos ouve pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, em 98.7 em Copacabana, área e arredores de Copacabana. E você que nos ouve também no mundo inteiro pela web, www.radionssc.com. Você que nos vê pelo YouTube, no Conversa de Torcedor, né? Do nosso canal do YouTube, deixa o seu like, faça a sua inscrição, só clicar no botãozinho vermelho embaixo e você já estará inscrito no programa. E é muito importante para nós, dê o seu like, compartilhe as nossas lives, isso é muito legal e a gente fica muito agradecido a você, meu amigo, minha amiga. Meus amigos, amanhã começa a Copa do Mundo, né? Com o jogo Catar e Equador. A Copa do Mundo começaria no dia 21, mas foi antecipado esse jogo para o dia 20, para amanhã, domingo. Então, teremos amanhã a abertura da Copa do Mundo com o jogo Equador e Catar. Vamos aqui falar as notícias, né? Que nós temos aqui da Copa do Mundo, nessa pré-aventura, digamos assim, né? Sobre a Copa do Mundo, que é hoje o nosso programa, é uma pré-aventura de todo esse quase um mês, né, que vai rolar a Copa do Mundo. E nos próximos sábados nós vamos também focar a Copa do Mundo, já que o Campeonato Brasileiro acabou, não temos mais jogos a nível nacional no Brasil e teremos apenas a Copa do Mundo e vamos informar e manter vocês informados e também dizer para vocês curiosidades, né? Vou dizer para vocês algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo. Muito bom dia a todos. Vamos continuar o programa falando, né, bastante coisas da Copa, meu amigo Rafa. Com certeza, né, Alberto? Com certeza. Vamos falar de muito mais a respeito dessa Copa do Mundo, né, ao longo de dos próximos sábados aí, que nós vamos estar falando muito sobre a Copa do Mundo, inclusive, em que vamos ver aí, né, com essa situação da Copa do Mundo que está chegando, né, com a situação das seleções, né, o que está acontecendo aí, as convocações, né, dos grupos que vão estar disputando essa Copa do Mundo. E falando sobre isso, né, para a gente, né, falar sobre isso, né, mas antes para a gente mandar as informações aqui para vocês, queremos as curiosidades do Alberto Baide, né, porque essas curiosidades sobre do nosso companheiro Alberto Baide, que ele sabe tudo, né, cara, sabe tudo de Copa, né, cara, sabe tudo de Copa do Mundo, quem sabe tudo bem isso. Então, vou abrir esse espaço primeiramente para as curiosidades da Copa, depois a gente informa para vocês. Eu quero abrir esse espaço para ele dar essas curiosidades da Copa. Uma curiosidade, Alberto, na Copa do Mundo aí. Vamos nessa, Alberto, vamos lá para a gente falar aqui da curiosidade. Uma curiosidade sobre a Copa do Mundo, Alberto. Meu amigo Rafael, a primeira transmissão, se você, meu amigo que está nos ouvindo, não sabia, vai ficar sabendo agora. A primeira transmissão em cores, né, da TV, aconteceu em 1970, meu amigo. A Copa de 1970 foi o primeiro evento a ser transmitido ao vivo e em cores pela televisão brasileira. A notícia provocou uma corrida, né, às lojas de eletrodomésticos que venderam milhares de aparelhos nos meses que antecederam a ocasião, meu amigo Rafa. Olha que coisa, rapaz. 1970, 52 anos atrás, tivemos a primeira transmissão da Copa a cores no Brasil.
É verdade. E só pra gente lembrar aqui também, porque pra gente emendar aqui em 70, também tinha, né, pelo rádio, você tinha a primeira transmissão sendo paga para as rádios transmitirem a Copa do Mundo, né? Inclusive que tinha um pool de rádios, né? Que você tinha uma transmissão, até também na televisão também, que você tinha, né, que fazer uma disputa para você fazer transmissão. Tipo, primeiro, você é da Rede Globo, na TV Tupi e na TV Bandeirantes. Você vai transmitir. Um narra do primeiro tempo, o outro narra o segundo, inclusive. E aí a gente vimos aí de várias emissoras de rádio e televisão fazendo isso. Então, lembro também de grandes nomes do rádio que narraram essa Copa do Mundo, inclusive o Pedro Luiz, né, na Rádio Gazeta, na Rádio Nacional de São Paulo, na época, hoje Rádio CBN. Também o Joséval Peixoto, da Jovem Pan, Jorge Griotti, da Bandeirantes, também do Rio de Janeiro, do Alcei Camargo, também da Rádio Tupi, Valdir Amaral, também da Rádio Globo, na Rádio Nacional, o Jorge Cury, na Rádio Gaúcha, o Vili Golzer, na Rádio Mauá, que tinha o Orlando Batista, né? E também tinha o Vilibaldo Alves na Rádio Tatiaia. Esses são os narradores que tinham aí para essa Copa do Mundo. Então, nessas circunstâncias que nós vimos aí de uma época, né, que hoje, agora, tem aí nas visões hoje em dia. Hoje, né, algumas rádios pagaram para ter os direitos, né? Temos aqui a Rádio Tupi, Energia 97 em São Paulo, né, o Bandeirantes, Itatiaia, Rádio Jornal de Pernambuco, enfim. Essa situação. E até hoje tem esse tipo de pagamento de direitos. Então, nesse hoje em dia, até nesse detalhe que a gente tem que lembrar sobre isso para vocês. Meus amigos, na França, né, daqui a pouco vamos falar aqui sobre a seleção brasileira. Na França, meus amigos, tem 2 jogadores que não vão estar na Copa do Mundo. 2 meio-campistas que são bons, né, Alberto? Que é o Pogba e o Kanté. O Kanté, que foi o melhor do mundo, né, na época lá em 2021, no ano passado, inclusive, fez uma boa campanha, inclusive, né? Da Liga dos Campeões na UEFA, né, na Liga dos Campeões na UEFA. Então, ele se machucou. Ele se machucou aí num jogo aí no campeonato da Liga dos Campeões, não sei. Mas o treinador de Didier Deschamps vai ter uma dor de cabeça terrível, porque é atual campeão mundial. Então, certamente que com essas circunstâncias de agora, em que não vai ter esses jogadores, que pode ser dita que vai ser um desfoque muito grande aí para a seleção francesa, né, Alberto? Sim, porque são 2 jogadores que vinham atuando com frequência na seleção da França e vinham jogando bem em seus clubes, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o Mbappé é o principal jogador do PSG, do Paris Saint-Germain, né? Principal jogador. Então, são dois jogadores que compõem o time vencedor da França, um time campeão, que vai defender seu título lá no Catar. A França tem 2 títulos mundiais e vai em busca do 3º título, né, do tricampeonato, digamos assim, como nós aqui no Brasil costumamos dizer. É muito importante que eles tivessem sido incluídos no elenco que vai disputar a Copa. Agora é aquela história, né, Rafa? Será que não surge aí uma surpresa, né, desses jogadores se recuperarem até para as fases decisivas, se a França se classificar? Será que não existe essa possibilidade? Sendo difícil aí, hein? Sendo difícil aí, né? Em tese de seleção francesa, uma situação complicada, que não vai ser tão fácil em substituir, principalmente aí, não vai ser tão fácil em substituir o Kanté. Assim, o Pogba também tá fora do clube, ou melhor, tá fora da Copa também, o Pogba, mas vai ser difícil de um substituto pelo Kanté, que é um jogador muito bom do meio de campo, que ele toca muito bem a bola, conseguindo fazer uma boa jogada no meio de campo. E isso faz toda a diferença. Certamente que a equipe do time da França vai precisar de ter uma
deu uma remontada, né, da sua equipe, né, que está dentro do espaço de tempo para conseguir formar uma equipe de novo, né, que isso... Aliás, Rafa, o Mbappé tá na Copa, né? Sim, Quando você sim, falou do Pogba, eu falei no Mbappé, que eu fiquei com o Mbappé na cabeça, mas o que eu falei sobre o Mbappé era, entenda-se, Pogba, tá? O Pogba e o Kanté. O Mbappé, que é um jogador que pode fazer toda a diferença, é um jogador que já é consagrado na Copa do Mundo, campeão de Copa do Mundo, e também, inclusive, nas vezes que a gente vê com esse da seleção francesa, que é importante saber que pode ser que pode ser uma seleção que ganha a Copa do Mundo, porque é uma das favoritas da Copa do Mundo, é uma das favoritas para ganhar essa Copa, que tenta o seu tricampeonato mundial na seleção francesa, né, que não é uma seleção que não é uma coisa muito fácil, é um time que tem para conseguir vencer o seu campeonato. Então, a equipe da França vai iniciar os seus trabalhos na Copa do Mundo, né, com essa situação, não tendo esses jogadores que eu já citei aqui para vocês, e de uma certa maneira que vai mudar essa situação. Será que vai ter isso? Não sei que a gente está falando sobre isso, porque teremos a França enfrentando a Austrália, que é o primeiro jogo na Copa do Mundo para a equipe francesa. Então, certamente do que a seleção da França, né, conseguiu, até também teve mais um jogador que foi cortado da seleção, é o Nkunku, que é o jogador que é cortado também, mais um jogador cortado na Copa do Mundo. Então, o que pode ter sido de uma situação que pode ter, né, nesses problemas agora, e que o Didier Deschamps vai tentar montar esse quebra-cabeça para nesse jogo aí, né, nesse jogo de estreia contra a equipe do time da Austrália, que vai ser o dia 22, na próxima terça, às 4 da tarde. Também, com esse corte do Nkunku, né, que convocou aí o jogador Kolo Muani, né, que do time do Eintracht Frankfurt, né, da vaga do Christopher Nkunku, né, a gente está vendo aí o Kolo Muani convocado para substituir esse jogador que está na equipe do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Na ESPN já tinha tem uma informação aí, né, que eu estou vendo agora aqui, certo? Aliás, para complementar... Sim, pode falar aqui, Alberto. Para complementar o que você está falando, o Christopher Nkunku, né, que é um meio atacante aí do Bayern, ele agradeceu muito o apoio que ele recebeu e vem recebendo, e disse que pretende trabalhar para voltar mais forte, né? E aproveitou para defender o colega Eduardo o Camavinga, né? E participou do lance que culminou na sua lesão. Inclusive inocentando, né, o jogador aí do Real Madrid, né? Camavinga, acho que joga no Real Madrid, se eu não estou enganado, e do lance que aconteceu. E palavras dele, abre aspas, né? Agora é trabalhar com um só objetivo, voltar ainda mais forte. Um pensamento para o meu colega Eduardo Camavinga, atacado injustamente. A Copa do Mundo deve ser um momento de comunhão, não de divisão. Ele escreveu o Nkunku, que sofreu uma entorse, né, no joelho um dia após completar 25 anos. Que coisa, né, rapaz? Impressionante. Eu estava falando sobre... Eu me lembro do Pedrinho, que estava no Vasco da Gama, e teve um jogo entre Vasco e Cruzeiro na época, que ele sofreu aquela lesão no joelho, e que até um jogador aí, inclusive, que é do Cruzeiro, zagueiro, até esqueci o nome dele, que eu vou procurar o nome dele aqui, cara, procurando o nome dele aqui para vocês saberem do nome do jogador, que é o jogador aí, deixa eu ver aqui. Aliás, Rafa, enquanto você tenta... Procurei agora aqui, o ex-zagueiro, o Jean Elias. Sim. O Jean Elias, agora eu tô procurando aqui agora. O Jean Elias, ele teve a situação dele, né, injustamente, que ele foi
massacrado, né, injustamente por causa dessa lesão do Pedrinho, que era do Vasco, que rompeu o ligamento do joelho direito, né, e acabou prejudicando a carreira do Pedrinho. Então, a gente aí também hoje tem rede social também que tem que tomar muito cuidado para julgar as pessoas, né? E vocês sabem bem, até o nosso Alberto Baide citou isso aí, que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, que hoje em dia você deixa uma mensagenzinha na internet aí julgando pessoa, que sei o quê, massacrando, ameaçando, e olha, tá tudo gravado, vai ser tudo gravado por isso. Essa é a realidade por isso, tem que tomar muito cuidado por isso, que hoje em dia não é fácil não, porque é muito complicado. Mais algum detalhe aí, Roberto, pra gente passar para mais uma curiosidade tua? Os dois jogadores, né, que hoje jogam no Manchester United, né, o Cristiano Ronaldo e o Casemiro, sabe que um é português, outro é brasileiro, né? O Cristiano Ronaldo português, o Casemiro brasileiro. Aliás, ambos jogaram no Real Madrid, né? Ambos jogaram no Real Madrid. Falamos no Real Madrid ainda há pouco, ambos jogaram lá. E você sabe qual é um dos desejos do Cristiano Ronaldo, Rafa? Inclusive, que ele confidenciou ao Casemiro que era um desejo dele uma final da Copa entre Brasil e Portugal. Olha. Inédito, hein? Final da seria Copa inédito, hein? Seria Cristiano Ronaldo versus Casemiro. Né? Tivemos aqui as disputas, tivemos as disputas aí. Antes disso, tivemos as disputas em 66, 3-1 na primeira fase, na segunda rodada, 3-1 para a equipe do time de Portugal. A equipe de Portugal ficou em terceiro lugar, o Brasil ficou de fora na primeira fase. E no jogo aí, na Copa do Mundo 2010, também na última rodada da primeira fase, 0-0, né, na Copa da África do Sul, né, o Brasil ficou de fora nas quartas. O time da Espanha derrotou o Portugal nas oitavas, se garantiu, e o Brasil ficou de fora nas quartas, né? Agora estou me lembrando bem aqui, contra a Holanda, pelo placar de 2-1, de uma virada dolorosa, né? Que bota no culpa do Júlio César, né? Que injustamente, né? Eu não sei, que uma coisa assim, com essa circunstância da Copa do Mundo, inclusive, né? Essa situação dos goleiros, né? Que passam, né? E aí, que falam muito sobre isso nos dias de hoje, sobre isso, né? Mas, daqui a pouco vamos falar aqui sobre a seleção brasileira, hein? Sobre a seleção brasileira, aliás, Rafa, falar de tudo. Você vai falar sobre a seleção brasileira daqui a pouco, legal? Eu até estou curioso em ouvir alguma coisa sobre a seleção brasileira. Mas você sabe que hoje, rapaz, eu estava... hoje houve um amistoso entre Polônia e Chile. Inclusive, até eu assisti... Aliás, hoje não, perdão. O jogo realizou-se na quarta-feira. Brasil, Polônia e Chile. Eu guardei isso porque pelo Chile jogou o Vidal, né? A seleção chilena normalmente jogando com o Vidal. E eu com o Vidal, né? Na cabeça a gente está acostumado a ver o Vidal agora no Flamengo, aquela coisa toda. E a gente acaba confundindo as coisas. Mas olha, a Polônia jogou sem o Lewandowski, Polônia e Chile, né? O jogo foi realizado lá na Polônia, na quarta-feira. A Polônia jogou sem o Lewandowski e venceu o Chile, rapaz, por 1-0. Gol do Piatek, né? Fez o gol da vitória. Eu vi, inclusive, a jogada do gol. Gol até bem interessante, mas o jogo foi muito parelho, Rafa. Chile e Polônia, né? O Chile não vai para a Copa do Mundo, né? O Chile não vai para a Copa do Mundo. E o jogo foi bem parelho, rapaz, entre Polônia e Chile. E a Polônia achou o seu gol no segundo tempo e venceu o jogo amistoso por 1-0, sem o Lewandowski. O Lewandowski não jogou nessa partida. Foi um jogo bom, mas um jogo um tanto quanto meio amarrado. A Polônia tem um tipo de jogo muito preso, né? Certos dogmas de excesso de jogadores no meio. É um time que recua bastante.
e formam um bloco, um cinturão no meio, né? É bom o mundo inteiro ficar atento, porque isso vai ser muito comum nessa Copa do Mundo, principalmente entre jogos de times mais fortes contra times não tão fortes assim. Vai ser o jogo da Polônia, foi um jogo em que o mundo inteiro deveria, se não viu, deveria ter visto, porque vai ser muito comum. Inclusive o próprio Tite, na seleção brasileira, está treinando lá na Itália, em Turim, espero que o Tite tenha visto esse jogo, porque ele vai ver muito isso na Copa do Mundo. Times que fazem aquele bloco, aquela construção de jogadas no meio-campo. E o Chile não, o Chile fez aquele jogo dele normal, tranquilo, toque de bola no meio com Sanches, com Vidal, né? Sim. Enfim. Daquele meio de campo pro ataque, né? Exatamente. Aí, né? Mas a Polônia não, rapaz. A Polônia fez um jogo, olha, pelo que eu vi, isso vai ser comum, hein? Jogos de times grandes, times fortes, contra times não tão fortes assim, vai ser aquilo que a Polônia jogou contra o Chile. Uhum. Essa aí vai ser de uma visão aí que vamos ver aí de algumas seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E vemos aí na situação aí em que a Polônia vai estrear na Copa contra o México, do Grupo C, né, na próxima terça, às 13 horas, que nós vamos acompanhar também. Alberto, mais detalhes, mais curiosidades sobre a Copa do Mundo, meu amigo Alberto. Vamos nessa, Alberto? Em 1938, Rafa, a primeira transmissão da Copa pelo rádio, rapaz. Olha só, a Copa do Mundo começou em 1930, né? Foi disputada a primeira Copa do Mundo lá no Uruguai. E em 38, a primeira transmissão da Copa pelo rádio. O brasileiro, né? Enfim, eu digo nós porque quando a gente fala em curiosidades, muito mais curiosidades para a gente aqui, né? Aqui no Brasil. O brasileiro acompanhou cada passo da seleção em tempo real, que era um negócio assim espetacular, tecnologia maravilhosa. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas, nas praças e nos estádios de futebol para escutarem os passes e gols que eram amplificados pelos alto-falantes. Até então, apenas os jornais impressos faziam cobertura dos mundiais, né? No Brasil. Olha só, rapaz, que coisa incrível, né, Rafa? 1938, primeira transmissão de rádio, e nós estamos agora em 2022, provavelmente transmissões em 4K, hein? 4K, olha lá. Com certeza, que nós vamos estar acompanhando aí em rádios conhecidas, vão transmitir esses jogos da Copa, né, com cobertura total, né, para a Copa do Mundo, inclusive, que principalmente aí, né, até o Alberto já citou, na época tinha algumas narrações na época, né, de 38, né, até os dias de hoje, fazem, né, das informações. Até me lembro de uma situação também, lá de 58, lá na capital sueca, que Isso. Teve umas transmissões inesquecíveis, né? Principalmente do Valdir Amaral na Rádio Continental, na época que ele fazia suas transmissões. E também da dupla Pedro Luiz e Edson Leite na Bandeirantes, né? E que naquele último gol, no último jogo na Copa do Mundo, inclusive, em que o Brasil sagrou-se campeão, né? No mundo, na Copa do Mundo de 58, todo mundo, né, vindo aí naquele lance do Edson Leite narrando o gol, né, que todo mundo lembra, né, que ele era da Bandeirantes, né, da Rádio Bandeirantes na época, o Edson Leite narrando aquele último gol de cabeça do passe do Zagallo, no cruzamento de cabeça, o Pelé mandando para a rede, o goleiro se enrolando com a rede, né, não segurando a bola e mandando na rede, aí o Pelé 5-2, né, 5-2. E por falar em Pelé, repito para vocês que estão conferindo aqui, que chegaram agora, hoje, dia 19 de novembro, faz aí 53, né, que teve aí o 10º gol do Pelé no Maracanã em 69 contra o Vasco da Gama, 2-1 no pênalti contra o Andrada, né? Na época, aliás, eu estava lá, 19 de novembro. Exatamente, eu estava lá, rapaz, nesse jogo
entre Santos e Vasco da Gama, disputava então essa partida e o torneio, se eu não estou enganado, em 69, era o Roberto Gomes Pedrosa. E o Vasco da Gama lutava para não ficar em último lugar. Olha só, não ficar em último lugar no torneio. E lutava então para vencer o Santos. Nesse jogo, o Vasco então fez 1-0. Eu estava no Maracanã, eu estava com meu pai, com meu irmão, que era garoto. O Vasco fez 1-0, né? A torcida do Vasco polvorosa, o Maracanã bem cheio, para tentar ver o 10º gol do Pelé. E o Andrada, que era o goleiro do Vasco, era um argentino, que defendia o Vasco da Gama, até jogou pela seleção argentina, fez defesas miraculosas, inclusive, defesas incríveis. Nunca um goleiro teve uma atuação tão destacada num jogo como esse rapaz teve pelo Vasco da Gama. E o Santos acabou empatando 1-1 e já, né, caminhava para o final, quando houve um pênalti lá na área do Vasco, né, a favor do Santos, e o Pelé foi convocado, né, a bater o pênalti, e bateu, e o Andrada pulou no canto certinho, mas a bola foi muito bem colocada no canto, e o Pelé então fez o 10º gol, foi aquele alvoroço, aquela coisa toda, repórteres entraram em campo, praticamente, quase que o jogo não continuava. Todo mundo entrou em campo, né? Pelé, para aquela coisa toda, e o Vasco acabou perdendo por 2-1 o jogo, e ficou em último lugar no torneio Roberto Gomes Pedrosa. Grandes tempos, né, Rafa? Grandes tempos. Grandes tempos. Grandes tempos aí. Perdão. Grandes tempos aí pro futebol do Brasil, né? Mas, falando de Brasil, falando de seleção brasileira, pra gente citarmos aqui no nosso programa aqui, tivemos aí alguns treinamentos que aconteceram aí, lá em Turim. Perdão. E um dos destaques aí, e que a torcida brasileira tá vendo e observando, foi a entrada do Dani Alves em cima do Pedro, num treinamento aí, de um treino de rachão aí, né, de um treino coletivo, e que acabou dando opiniões, né, opiniões aí de uma situação que detonando aí o time, essa situação de convocação. O que você acha dessa situação, Alberto, que pode prejudicar a seleção brasileira, ou que pode dar um voto de confiança aí pro Dani Alves aí, o vovô Daniel Alves, né? Olha, Rafa, eu vou dizer para você uma coisa. Eu não sou, nem nunca fui favorável à convocação do Daniel Alves. Eu acho que o Daniel Alves, jogador já em fim de carreira, né? Fim de carreira, não tem mais nada a acrescentar. Posso até queimar a língua, mas não tenho, na minha visão, não tenho mais nada a acrescentar à seleção brasileira. Já acrescentou o que tinha que acrescentar, já fez jogos incríveis, foi muitas vezes campeão jogando pelo Barcelona. E essa jogada de ter entrado de carrinho por trás no Pedro, né, quase tirando o Pedro da Copa, né, porque acertou exatamente o tornozelo, ainda bem que as consequências foram mínimas. Mas, olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu acho que o Tite deveria rever os seus conceitos. Chamar Daniel Alves para ir para a Copa do Mundo, por que razão? Ele vai convocar, ele vai jogar, o Tite vai botar o Daniel Alves para jogar? O titular a gente sabe que é o Danilo. O lateral direito é o Danilo. Será que o Daniel Alves vai jogar como lateral direito ou ele vai botar o Daniel Alves no meio? Mas, se ele botar o Daniel Alves no meio, o que vai ser dos meias que ele convocou? Então, o Tite, ele arranja problemas de forma gratuita para si próprio. Eu não vejo nenhuma razão para ter convocado o Daniel Alves. Nós tivemos agora aí foram dados os prêmios para os melhores jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro, um campeonato fundamental, importante no mundo inteiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato importante, que é um campeonato nacional de um país do futebol, 5 vezes campeão do mundo. Então, o Rodinei, jogador do Flamengo, foi considerado o melhor lateral do Campeonato Brasileiro.
E por que o Tite não disponibiliza, vou usar esse termo, seus olhos, né, ao que acontece aqui no Brasil? Será que só vale o que acontece lá fora? Mas aqui no Brasil tem jogadores que jogam hoje melhor do que os que jogam lá fora. Alguns dos jogadores brasileiros que estão em atuação aqui no Brasil, disputando inclusive esse Campeonato Brasileiro que acabou, alguns deles são melhores do que os que jogam lá fora. Eu cito como exemplo, tivemos dois jogadores, por exemplo, no Palmeiras, foi o campeão brasileiro, que mereciam toda a atenção do mundo. O Scarpa e o Dudu. Por que não convocar o Scarpa? Qual é a prevenção? O Scarpa, meus amigos, foi o melhor jogador do Palmeiras na disputa desse Campeonato Brasileiro. E logo abaixo do Scarpa, muito mais quase que colado, foi o Dudu. Foram dois jogadores fundamentais nesse título do Palmeiras. Ele só levou o goleiro do Palmeiras. Mas o Palmeiras merecia ter o Dudu e o Scarpa. Eu estou citando isso porque vocês todos sabem, por exemplo, que eu particularmente sou torcedor do Flamengo e poderia citar algum jogador do Flamengo, porque está dando a opinião dele porque é flamenguista, não sei o quê. Não, eu estou citando o Palmeiras, campeão brasileiro. Por que não levou o Dudu e o Scarpa? Por que levou, por exemplo, Gabriel Jesus ou aquele outro... Gabriel Martinelli. Martinelli, né? Martinelli. O Martinelli joga mais do que o Dudu? Duvido. Ele já jogou em 3 jogos da Seleção Brasileira e nenhum gol marcado. Ele joga mais do que o Dudu? Duvido. Ele joga mais do que o Scarpa? Duvido. Então, eu, particularmente, considero esse time... Eu sou uma pessoa otimista, sempre fui, vou continuar sendo, mas eu considero esse time o time da CBF e não a seleção brasileira. Entendeu? Está muito longe ainda de ser uma seleção brasileira. É claro que eu considero que 70% da seleção brasileira o Tite convocou, 70%, na minha opinião. Respeito todas as opiniões em contrário. Mas, na minha opinião, seleção brasileira, como nós concebíamos, aí tem 70% desse time que o Tite convocou. 30% eu mudaria. Tranquilamente que mudaria. Sem dificuldade. E aí, posso falar uma coisa pra você, meus amigos? A gente sabe muito bem isso. O Gabriel Martinelli jogou em 3 jogos na Seleção Brasileira e nenhum gol. Gabriel Jesus disputou aí na última Copa 5 jogos e nenhum gol marcado. E o Gabigol também não foi pra Copa, né? Que todo mundo fala que é um cara que também que desentende com o árbitro da partida, que entende das confusões que tá tendo, mas eu que posso dizer pra você, eu acho que de um pouco de amadurecimento do Gabigol, inclusive, durante o campeonato, né, da Libertadores, também do Campeonato Brasileiro, inclusive, e também chamando o torcedor, né? Chamando o torcedor para conseguir jogar junto com o time. Acho que isso falta muito para a seleção brasileira, isso. Né? Que hoje está muito sendo, não vou chamar de panelinha, mas consequentemente que tem essa situação de muita coisa de jogo de compadre, né? Que dentro da seleção brasileira. Isso não vou julgar aqui por causa que eu não tô lá para ver isso, quer dizer, é uma coisa em tese de convocações, mas tem que ver uma situação sobre isso, né? Não tem Rodinei na seleção, não tem Marcos Rocha, colocando aí Daniel Alves, que a gente não sabe o que é. Infelizmente, que a seleção brasileira tem, né? A gente tem uma vaga cativa na seleção, né? Não existe uma disputa de vaga na seleção brasileira, não tem isso, tem só a vaga cativa. Infelizmente isso, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer no jogo contra a Sérvia no dia 24, que é o jogo na próxima quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Alberto, mais curiosidades sobre a Copa do Mundo, Alberto. Vamos lá, Alberto. Vamos lá, vamos às curiosidades. Antes eu gostaria de dizer que você, meu amigo, minha amiga, você está sintonizado aqui na nossa 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana.
a onda que chega ao seu coração, né? Não deixe de compartilhar os nossos programas aqui da rádio, e não deixe de ouvir o Rafa sempre com o seu Conversa de Torcedor Notícias, um programa que o Rafa faz com muito carinho, muita predileção, esse desejo, né, de manter vocês todos informados, e o Rafa faz isso com muita preciosidade, muito carinho, prepara sempre boas notícias para vocês, aquilo que está acontecendo. Não deixe de compartilhar na Conversa de Torcedor Notícias. Mas, meu amigo Rafa, em 2010, as redes sociais viraram pontes de interação com jogos. Olha só, esse período, a segunda tela, né, um olho no jogo e outro nas redes sociais, serviu para que o torcedor começasse a interagir em tempo real, principalmente no Twitter, lembra dele, no Orkut, no Facebook, sobre cada lance do jogo. Os amantes da bola passaram a se manifestar, a criticar ou elogiar técnicos, juízes, jogadores, além de trocar ideias com outros torcedores de todo o mundo. Você vê que nesse período de 2010, na Copa do Mundo, as redes sociais já passaram a ser um elemento de integração entre os povos, né? E tinham, inclusive, né, o falecido Orkut como um de seus arquivos, hein, meu amigo Rafa? Lembra do Orkut, Rafa? Lembro sim. Até que foi uma fonte da rede social aí antes do Twitter, do Facebook, virar em sucesso, né, nas redes sociais. E depois do Instagram também, vem muito tempo depois também. Depois em 2013, tal. Mas, em tese aí que foi aí para interação dentro da Copa do Mundo, inclusive, que isso é muito importante, né, que começou a ter essas redes sociais aí passando, né, por essa situação do torcedor, inclusive, assistir e acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Certo? Mas, vamos falar aqui, Roberto Baggio, daqui a pouquinho vamos falar aqui mais curiosidades, da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho. Vamos falar aqui sobre a situação aí, sobre a nossa vizinha, a Argentina. Combinando, dos nossos dois vizinhos, né? A Argentina e o Uruguai. Por quê? A Argentina tem aí o Messi, que vai disputar sua quarta Copa do Mundo, né? Com a camisa da Argentina, né? Que falou da imprensa que seria a sua última Copa. Não sabemos ainda que ele vai se aposentar da seleção argentina, né? Nesta Copa, né? Isso. E que também tem as convocações também do Dybala, inclusive que não vinha jogando, não vinha sendo convocado aí, acho que desde 2017 na seleção da Argentina. Também, inclusive, o Lo Celso tá de fora. O Lo Celso tá fora da Copa do Mundo. Que é um cara que faz o meio de campo muito bem, né? Que nós vimos aí no Maracanã, inclusive na última Copa América, que aconteceu aí nessa última Copa América. E o goleiro, né? Que é o goleiro Martínez, que é o cara que é um goleiro catimbeiro, né? Às vezes é um cara catimbeiro nesse sentido aí de jogo, inclusive, né? Que é um cara que sabe tirar o aproveito, né? Do adversário, né? O Martínez, que eu acho que joga no time do Manchester City, se não vai a memória aí, na Inglaterra. Também, no lado argentino, nós falamos aqui dos jogadores aí. No lado uruguaio, temos aí o detalhe que é o craque da equipe. Você sabe que o Cavani e o Suárez são os caras consagrados, né, no Uruguai. Mas o craque que vem da Gávea o Georgian Arrascaeta, né, que tá agora jogando, que vai jogar nessa Copa do Mundo, se dedicando para essa Copa do Mundo. Então, né, que tem aí mais de jogadores aí que são comandados aí pelo técnico Diego Alonso. Então a seleção uruguaia que tá se preparando para essa Copa do Mundo, também a Argentina. O que você vê esse desempenho aí? O que você vê aí, Alberto? Esse desempenho também nessa situação dos nossos vizinhos, né? A Argentina e o Uruguai, Alberto. São dois times muito fortes, continuam a ser dois times muito fortes. O Uruguai vem aí
com jogadores que já são de uma geração mais passada, né? Mas que continuam muito fortes. Tem aí o Jorge André Arrascaeta, que é o maestro do Flamengo no meio-campo, e outros jogadores também que estão surgindo e que surgiram e que vão compor com os veteranos que lá estão, sempre formando uma base muito forte. A Argentina a gente já conhece, né? Vai contar aí com o Messi, vai disputar sua última Copa do Mundo, mas o Messi que vem muito preparado para jogar essa Copa do Mundo, porque não vai ter outra chance, né? Ele não vai disputar a próxima Copa do Mundo. Então, a esperança argentina, que também conta com jogadores já um tanto quanto veteranos e alguns jovens que surgiram, times muito fortes, times realmente que vão sempre vão causar furor, né? A Argentina estreia no dia 22, que é uma terça-feira, jogando contra a Arábia Saudita pelo Grupo C, e eu não vejo, né, como que a Arábia Saudita possa fazer frente. Se bem que, veja bem, Copa do Mundo é sempre uma pedra, né, no sapato de todos, porque já vimos zebras aí incríveis, espantosas. Mas eu não vejo em condições normais, Rafa, a Arábia Saudita fazer frente à Argentina. Honestamente, não vejo. Eu acho que a Argentina tem tudo para vencer a partida nesse jogo do dia 22, né, terça-feira. O horário é que é ingrato, né, Rafa? 7 horas da manhã é horário ingrato, né? Bem ingrato. Assim, eu tô vendo as situações de horários na Copa do Mundo também por isso, né? Porque no Brasil estamos aqui com 11 da manhã, estamos aí com o horário 11 horas e 47 minutos, né? Estamos aí nessa situação aí do nosso horário aqui. Quase 11 horas e 50, né? Estamos 11 horas. Isso. Acho que no Catar são 11 horas a mais. Já estamos quase caminhando para o final do programa. No Catar são mais de 11 horas à frente, né? Mais de 11 horas à frente, né? Do que nosso, né? Então, meus amigos, esse momento aí agora... São 7 horas, né? Eu acho que o Catar são 7 horas, se eu não estou enganado, Rafa. Eu acho que são 7 horas à frente. Se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Sim. Porque isso? É por isso que nós vimos aí nesses horários aí que também que pode ter essa diferença. Porque na Copa de 2002 também, nem que todo o Brasil também, que até me lembro, eu tinha 7 anos de idade aqui, até não me lembro tanto, mas pelas imagens antigas daqui de televisão também eles possam lembrar. Muita gente acordada para assistir jogo do Brasil na época de 2002, 3h30 da manhã para assistir jogo do Brasil, né? Que você possa lembrar, Alberto. Principalmente aí saindo das ruas, saindo para as ruas, para torcer pela seleção brasileira. E muito tinha essa dúvida. Como que eu posso torcer para o Brasil que tem essa madrugada aqui hoje em dia? Né? Isso foi em 2002, 20 anos atrás, isso. E não tinha internet nessa época. Poxa, assim, vibrando assim, uma vibração com todo o pessoal, inclusive na época, era de manhã, não tinha jeito. De manhã não tinha jeito. Madrugada de Copa do Mundo, enfim. Isso que é de uma fonte isso aí, mas que até também, né? Eu acho que não me surpreende tanto por causa desse horário de 7 da manhã, mas isso por esse motivo que não me surpreende, né? Da forma que pode ser bem assim visto, né? Bem visto nessa situação sobre a Copa do Mundo, nem tese de jogos aí, né? Pro Brasil em transmissão de 7 da manhã ou 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, enfim, esses jogos que vão acontecer. Mas, até por uma vez aqui, mandando um grande abraço aqui, principalmente aí para o companheiro Sérgio Américo, que está acompanhando o Copa do Mundo também, um dos melhores repórteres do rádio brasileiro, o cara que sempre tá antenado no futebol, que tô vendo aqui pelo Facebook, ele falando da seguinte forma que torcedores
argentinos foram flagrados no Catar por câmeras de TV da própria Argentina cantando músicas racistas, zombando da origem africana de grande parte dos jogadores da seleção da França, né? E também falando sobre... E também cantaram aí, e também citaram o Imapé, também, né, nesse cântico, que é lamentável. Inclusive, até tô vendo aqui a situação nessa descrição aqui do Sérgio Américo falando aqui, né? E é uma coisa lamentável isso, né? Uma coisa de... Isso também aconteceu também, acho que aconteceu isso também na Libertadores, de um torcedor argentino jogando banana em direção à torcida do Fortaleza. Ninguém foi punido. Na final da Libertadores de 2019 também, teve um torcedor da Argentina, né, metendo ato racista contra o torcedor do Flamengo, e que teve algumas pessoas que chegaram nele lá e quase agrediram esse torcedor argentino por causa que xingaram esse torcedor do Flamengo de forma racista. Esse torcedor do River Plate aí, que teve desse xingamento de forma racista contra o torcedor do Flamengo. Então, vamos acabar com isso. Gente. Racismo jamais. Pelo amor de Deus, a gente tem que pensar, né, que o futebol é mais do que futebol. Isso quer dizer, futebol é futebol. Pô, você vê a situação de agora, que até também o Sérgio Américo publicou isso aqui no Facebook, que eu tô vendo aqui, mas, cara, isso não combina com futebol. Futebol é união entre as nações, que é a paixão mundial no maior esporte do planeta. Isso aqui é união entre os povos, sabe? Entre os povos, entre as nações, e que isso une em todas as razões. Mas nessa forma de cânticos racistas de alguns argentinos contra jogadores que são também zombando, né, da origem africana, que isso é lamentável. Dessa forma lamentável. Uma coisa que a gente tem que repudiar isso aqui, sabe? Tem que também, falando da grande parte dos jogadores da França, né, que também até citando aqui, né, com essa situação, mas, cara, isso é uma situação terrível, cara, uma coisa lamentável. O futebol é união entre os povos, união entre as nações. Não é pela situação, não é citar o ódio, não, cara. Não é citar ódio, não. É pra ter união entre as nações, entre os povos. Porque o futebol é isso. Não é pra semear ódio, não. Essa é a realidade, por isso que eu tenho uma opinião mais clara pra vocês. Então, por isso que eu tô falando, é uma coisa lamentável. Hoje em dia tem alguns torcedores que tem esse tipo de negócio. É lamentável isso, lamentável. Então, né, até agradecendo o Sérgio Américo por reportar, né, pra reportar esse fato aí, escrito aí, dentro que ele colocou lá no Facebook dele, lá na rede social, aí, relatando sobre isso. Então, Sérgio Américo, grande abraço pra você, um grande repórter que você é, jornalista, um cara sensacional aí, da melhor qualidade. Gente, mais uma curiosidade da Copa, que estamos chegando ao final do programa, que é rapidinho, Alberto, mais uma curiosidade sobre a Copa do Mundo, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, Alberto. Muita gente pergunta o que é necessário fazer para ser sede, né? Para sediar uma Copa do Mundo. Basicamente, gente, é preciso se candidatar e atender alguns requisitos. Por exemplo, é preciso ter estádios com capacidade entre 40 mil e 80 mil pessoas. Os locais de jogos devem ter estrutura acessível para pessoas com deficiência. Depois é preciso ter áreas de treino e hotéis para os profissionais, né? Com a ajuda da FIFA, o país sede, o país que vencer a concorrência, compromete-se a facilitar a entrada de profissionais no país. O candidato à sede também precisa apresentar estimativas de receita, com ingresso, hospedagem, anúncios e direitos de propaganda, meu amigo Rafa.
Aproveitando, já estamos caminhando para o final, eu quero desejar a todos uma semana maravilhosa, felicidade, tudo de bom. E amanhã, com a abertura da Copa do Mundo, que todos, né, se congraçem e, como o Rafa disse, se unam em prol de um amor maior, que é o amor ao futebol, esse esporte tão envolvente que causa tanta paixão em tanta gente. Meus amigos, fiquem todos com Deus. 24 e estaremos juntos, se Deus quiser, até no próximo sábado. Grande abraço, um beijo a todos, felicidades. É isso aí, minha gente. Ó, se inscreva, compartilhando, dando seu like aí e também ativando o nosso sininho aí, ativando o sininho, que é muito importante para você receber os nossos vídeos na internet. Estamos aí falando de Copa do Mundo, acompanhando a gente também nas outras plataformas, inclusive no Facebook e no Instagram, e acompanhando a gente todo sábado a partir das 11 da manhã pela rádio, no site da rádio, em todas as plataformas, e também acompanhando a gente no Conversa do Notícias. E Conversa do Notícias, versão Copa do Mundo. Nós vamos falar aqui de tudo, de informações sobre a Copa do Mundo, nosso pós-jogos da seleção, que nós vamos falar aqui tudo para vocês. Tá bom, pessoal? Tudo para você ficar muito bem informado, para você, torcedor do Brasil, que vai acompanhar essa Copa do Mundo a partir de amanhã, dia 20 de novembro, a primeira partida entre e Equador. Então, pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Começamos a Copa do Mundo. Começou a Copa do Mundo aqui no Conversa de Torcedor. E a partir dos próximos sábados, vamos falar de tudo o que está acontecendo no maior campeonato de futebol do planeta, que é a Copa do Mundo, em seleções. E esperamos que o Brasil possa trazer a 6ª taça de campeão mundial de futebol para o Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, felicidades e até o próximo sábado com o nosso Conversa Torcedor especial Copa do Mundo, aqui na nossa Rádio NSC 98.7 FM, é claro, Rádio NSC, a onda que chega ao seu coração, 98.7 FM para vocês. Daqui a pouquinho, teremos aqui a Hora do Ângelos e na sequência, na nossa programação, teremos aqui o Viva a Voz Saúde, na apresentação de Alexandre Bilar. Galera, uma boa tarde, felicidades e até o próximo sábado com o nosso Conversa Torcedor na Rádio NSC. Tchau, turma!